o tema. Ah, tá. A hora que quer ver? A hora que entra, aparece o tema. Uhum. Tô mandando muito colega. Minha cena. A hora que quer ver? A hora que entra, aparece o tema. Tô mandando muito colega. Minha cena. Ai, ai. Você conseguiu pôr o título, filha? Sim, nossa, tá devagar. Olha, quer ver? Eu apareci minha cabeça aqui, certo? Olha aqui. Não apareceu ainda com a minha cabeça. Você conseguiu pôr o título, filha? Sim, nossa, tá devagar. Olha, quer ver? Eu apareci minha cabeça aqui, certo? Ó, apareceu a cor da cabeça. Não apareceu ainda com a minha cabeça. Eu vou deixar certo. Que entrou. Olha, quer ver? Eu apareci minha cabeça aqui, certo? Olá, boa noite. Boa noite, Mayara. Boa noite, Murilo. Olá, pessoal chegando. Tá me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Esperar aí mais um pouquinho, o pessoal chegar. Ai, ótimo. Oi? Tá atrasando. É? Você fala agora, fala assim. Olá, Vânia. Olá, pessoal. Que legal, Murilo. Estava gravando. É isso aí. Vamos ser contribuição, né? Sair das caixinhas. Hoje aqui, pessoal, é a minha primeira live que eu faço sozinha. Já fiz outras lives. Cada vez mais venho aqui, né? Saindo das limitações, das crenças limitantes, né? Que nos aprisionam, para que eu possa levar mais, né? A contribuição para o planeta, e venho aqui hoje, né? Contar da minha trajetória, das mudanças que eu fiz durante os 7 anos. Bom, começando aqui, meu nome é Sandra Takigami, sou facilitadora de consciência, terapeuta quântica. E, bom, eu nasci, né? Morei no sítio, depois vim fazendo a minha caminhada, estudando pelos distritos, interior. Depois, fui estudar em Londrina, né, fazer o ensino médio. E ali mesmo antes de terminar o ensino médio, com 17 anos, eu fui para o Japão, né? Eu tinha, desde a época, uma sede de mudança, de viver algo diferente. E lá eu fiquei entre idas e vindas, né? Morei lá durante 12 anos. Lá eu cheguei a me casar, né? E tenho hoje a minha filha, né? E durante esse período todo, né, até hoje, eu cheguei a me separar quando eu comecei, né, essa busca do autodesenvolvimento, né? E aí vem contar um pouquinho aqui, né, o que levou, né,
a toda essa mudança. E foi quando eu comecei através das terapias, né? Comecei com florais de Bach, o reiki, né? E mesmo a psicologia convencional, né? Na época. E aquilo foi me fascinando tanto, porque na verdade eu fui buscar a terapia para minha mãe, né? E aí quando eu fui conversar com a terapeuta, e eu falei, nossa, mas eu preciso desse negócio aí. E até isso eu não tinha conhecimento nenhum dessa área, né? E eu vinha pela minha busca, assim, sempre fui muito dedicada, gostei sempre muito de ajudar as pessoas, né? E mesmo quando eu morava no Japão, lá o trabalho é braçal, né? A gente é operário. E nos últimos anos que eu estive lá, aquilo já não me fascinava mais, né? E aí eu tive uns problemas de saúde. E nesse tempo eu entrei, fui convidada para trabalhar na estética, né? E é onde eu fui, lá no Japão mesmo. E quando voltei para cá, continuei com a estética. E sempre gostei muito de ajudar as pessoas, ajudar, isso de várias formas. A minha família. Olá, boa noite, Cristina. Oi, Lígia. Então, só que aí chegou um momento, né, quando essas terapias chegaram até a mim e eu comecei a me tratar, era uma coisa tão mágica que foi acontecendo dentro de mim, assim, que eu fui me encontrando, né? E nesse período, né, esse ano, já mês que vem, né, minha mãe faz 5 anos que ela faleceu. E nesse período, quando a minha mãe faleceu, aumentou bem mais, né, a minha sede de mudança, de entender o que era viver, né? Mas viver é só isso, a gente passa a vida inteira trabalhando, ganhando dinheiro, cuidando da família, né? Falar que eu vim de uma estrutura assim de esposa exemplar, que tem que, né, fazer tudo certinho, aquelas regras como mãe, né? E eu fazia tudo certinho, né? Educação. Então, aparentemente, né, as pessoas assim, nossa, mas você tem uma vida perfeita, né? E era isso que eu comprei como verdadeiro da minha criação, né? Trazendo aqui que não. Boa noite, Yuriko. Oi, Satiko. Não que isso seja errado, né? Hoje eu trago aqui a expansão de consciência, né? Da gente abrir além do que a gente vive aqui nessa realidade padronizado, né? Para que a gente possa encontrar novas formas de viver, né? Novas formas de olhar para tudo isso que está acontecendo, né? Na nossa vida. Então, em meio a isso, eu fui sentindo uma transformação, olhando para os lugares onde não estava funcionando, né? Então foram através de pessoas. Início eu entrei, né, para fazer a medicina chinesa. Foram 2 anos, eu comecei a estudar. Aquilo foi me fascinando, né? Porque a medicina chinesa tradicional, ela traz, né, a evolução humana, né, a acupuntura, né, o estudo da filosofia dela é linda. E aí quando eu terminei, eu falei, nossa, e eu comecei a atender, e aí tem umas pessoas aqui que são, né, clientes da época lá da acupuntura. Então, e começou assim, sabe, as pessoas começaram a receber muito, né? E na estética eu fazia massagem, aquilo já transformava a vida das pessoas, né? Assim, de oferecer o bem-estar. Mas eu queria algo mais, quando eu comecei a receber esse benefício, né? Deixa eu só fechar aqui. E aí eu fui percebendo que tudo aquilo que desde a época da estética, os produtos, né, que eu vendia, né, lá no Japão, eu provava em mim, percebia para vender o produto. E isso era muito fácil, porque eu percebia como que era a consistência para cada tipo de pele, sabe? E aquilo era verdadeiro para mim, né? E assim, né? E na acupuntura foi a mesma coisa.
né? Eu fazia em mim durante todo o curso, eu testava em mim e aquilo me trouxe muita contribuição, me trouxe muito equilíbrio, sabe? Muita, assim, um lado emocional, né? Passei por uma trajetória, assim, bem difícil da minha vida, né? Onde eu fui rompendo, né? Então, existem lugares que a gente tem dificuldade, né? De mudar pelo medo de sofrer, ou por medo de várias coisas, de fazer o diferente, né? Principalmente o diferente, porque... Boa noite, Francisco. Porque o diferente é algo que a gente não vê, né? Então o convite aqui hoje, de tudo isso que eu tô contando, é que o diferente é o que vai trazer um resultado ali que está disponível pra gente, que é o meu lema, né? Que eu uso hoje, que tudo já está disponível no nosso universo maravilhoso, mas a forma que nós vivemos, as limitações, elas estão em nós. Isso nos impede de receber, né? Então, cada vez que eu fui liberando esses padrões, né, através das ferramentas energéticas, eu fui encontrando quem eu sou. Depois da acupuntura, eu fiz o Theta Healing, depois eu fiz as barras de Axis, né? Mas isso foi os cursos que eu fiz, fora os atendimentos que eu sempre busquei, atendimentos, né, para minha própria autocura, né? Usei vários tipos de florais alquímicos, gel de aleixo, fiz muitas constelações, né, que foi muito mágico também. E tudo foi me trazendo, né, foram liberando aqueles lugares de sofrimento, né, onde sempre traz o conflito entre o pai e a mãe, que é a nossa base, né? Então, e cada ferramenta dessas, elas vão trazendo de uma maneira. E eu na sede, eu sempre buscava algo mais. Às vezes teve época que eu fazia 3, 4 terapias de uma vez só, mas aquilo, eu tinha uma sede tão grande que aquilo era verdadeiro para mim. E já chegaram a falar para mim, né, terapeutas assim, falaram, nossa, mas é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, não pode. Eu falava assim, naquela época eu não tinha tanta consciência, mas eu seguia aqui, o meu saber. Aquilo era verdadeiro. Então eu fui, né, treinando tudo aquilo que me diziam, que eu achava que era verdade, né? E como naquele momento eu tinha rompido, né, rompi o meu casamento, né, rompi com família. Então com um monte de coisa, né, eu acabei ficando sozinha. Então, quando aquilo foi um presente para mim, hoje eu compreendo com a expansão de consciência, porque o quanto eu criei tudo aquilo, porque se eu tivesse alguém, talvez eu não teria acontecido isso, né? Então eu tive que ancorar a minha energia em mim mesma. Só tinha eu e eu para viver. E aí, sabe, você vai buscando forças, as pessoas vão aparecendo para ser contribuição, né? Então isso é um lugar aqui que eu trago. Quando nós fazemos escolhas na nossa vida, e não importa o que aconteça, essa escolha ela acontece. Então o convite aqui, naquela época eu não tinha toda essa consciência que eu tenho hoje. Eu sou viciada, Murilo. Ai, é um vício bom, né? Porque um dia me disseram assim, que eu vim aqui para algo maior, que eu tinha uma missão aqui, assim como todos nós temos. Eu trago aqui isso para vocês. Que nós não estamos aqui de passagem só para viver tudo isso que essa matéria nos traz, né? Porque isso é muito frustrante, né? E foi o que eu estava vivendo. Era como se não tivesse mais sentido, né? Então, e durante essa caminhada, eu fui assim, vendo que eu começava uma coisa, mudei de emprego, eu sempre queria sair, né, do meu emprego, do lugar onde eu trabalhava, porque eu sabia que tinha algo mais, eu tinha essa coisa de querer fazer algo diferente. Mas, né, aquele momento, mas talvez não podia, era como se eu não pudesse, porque eu comprei muitos pontos de vista de outras pessoas, né, do pai, da mãe, da sociedade, do marido. Então,
aqui no espaço de não julgar ninguém que estava comigo, mas quando eu comecei a escolher ser eu comecei simplesmente a romper, né? Porque aquilo era tão verdadeiro para mim, não dizendo aqui que é preciso fazer isso, não é esse espaço, né? No meu caso, aconteceu, não foi o que eu escolhi, mas aconteceu, né? Porque não tinha outra forma. Então, e aí tá, eu vim seguindo. Foi quando eu fiz o curso de Barra de Axis há 2 anos e meio, mais ou menos atrás, onde deu o boom, porque onde eu entrei para expansão de consciência, aonde as ferramentas vieram assim de uma grande contribuição, onde eu comecei a usar, porque eu usava e tudo acontecia. Eu falei, nossa, que mágico, né? Eu vim de uns lugares bem mais complicados, né? De se autocura. E aí eu percebi que eu estava escolhendo cada vez mais a facilidade, né? E aí eu fui encontrando, né? Aí eu fiz o facelift energético, que naquele momento trabalha autoestima, poder pessoal, e aquilo foi tudo assim, eu fui provando em mim, eu sempre fui muito assim. Todas as ferramentas energéticas que eu trago hoje, eu falo o meu ponto de vista, aquilo que funcionou para mim, da forma que funcionou para mim, né? E hoje, de repente, eu me dou conta. Espera só um pouquinho aqui. Só fechar aqui. Aí eu me dou conta que com as informações dos cursos que eu tenho feito hoje, que isso é o que é verdadeiro. Boa noite, Kazuko. Uma das ferramentas que eu estou usando agora é o presente, né? Que conheci o ano passado, eu tô com ele desde quando ele nasceu. Ele me trouxe muita consciência, assim, do que eu já estava fazendo. Eu estava escolhendo ser eu mesma, né? E por mais que vinha aquela energia, sabe, de julgamento, porque recebi muito julgamento, mas assim, não, eu estava escolhendo ser eu. Então, esse é o caminho, sabe? E todas as pessoas que foram chegando, assim, me traziam essa afirmação, que eu estava no caminho certo, né? E aí, eu fiz, né, os processos corporais dentro do Axis, fiz várias ferramentas, tem mais de 50 processos corporais, fiz falando com as entidades, aonde eu resisti muito esse lado da espiritualidade, né? Que eu tinha muita crença, né, questão de família mesmo, que encaixei, e aonde estava a minha habilidade, né, porque a consciência, eu trago aqui hoje, o que é consciência? Consciência é incluir tudo sem nada julgar, né, e o quanto eu aprendi que tinha que separar, mesmo dentro das terapias, quando eu aprendia um, excluía o outro. Ah, não, esse aqui é melhor. Eu sempre vinha naquele padrão, assim, ah, não, isso aqui é melhor, né? Eu sou a melhor, né? Eu tô com essa ferramenta, então ela é melhor que todas as outras. E de repente, quando eu entrei no expansão de consciência, isso se quebrou, porque eu falei, nossa, mas eu tô excluindo. Eu fui percebendo que eu fui usando a ferramenta e de repente, porque a gente trabalha muito o nosso saber dentro da expansão de consciência, o que é verdadeiro para mim. Aí o nosso corpo, ele responde a tudo isso, né? Então a gente aprende a ouvir o nosso corpo, não mais o que o outro diz, não mais o que o outro pensa, sabe? Então a gente vai trazendo consciência, né? E aonde eu fui trazendo isso, né? Nossa, mas isso aqui tá apertado, isso aqui meu corpo tá, né? Tá rejeitando. Então eu falo, nossa, então isso aqui não é verdadeiro, sabe? O que o meu corpo fica leve, fica feliz, é verdadeiro pra mim. E o que é verdadeiro pra mim, é só pra mim. Por quê? Porque eu sou ser única e assim como todos nós. E o que é pesado, o corpo ele retrai. E aonde é que estão as doenças? Aonde estão nossos conflitos? Boa noite, Silvia. Bom dia, né? E onde estão nossos conflitos? Na forma que olhamos, porque a gente vive uma realidade que é uma mentira.
E essa mentira, ela vai tensionando todo o corpo e a gente vai vivendo no piloto automático. Então, e cada vez que eu recebi essas sessões, né? Aí eu trago aqui onde eu fiz um boom mesmo, assim, foi quando eu comecei a testar nas pessoas. Eu testava em mim e testava nas pessoas, né? Dentro das ferramentas de Axis, tem o facelift energético e o supressão de células de gordura. E aquilo para mim eu comecei a testar, fazer dias sequenciados, né? E aquilo me trazia muita consciência pro corpo, sabe? Quando algo que eu não conseguia realizar, eu tinha assim o corpo muito preguiçoso. Olá, meninos! Ai, feliz que vocês estão aqui. Oi! Então, em meio a isso, o que foi acontecendo? Eu fui tocando o corpo das pessoas e elas também acontecia, né? Na época eu tinha me divorciado, então, né, eu tinha aquele lado feminino, muito reprimida, né, muito sofrida, né, aqueles padrões. Então, eu tinha muita dificuldade de alavancar, né, no meu trabalho, aquele peso. Então, aonde eu fui recebendo esses processos, eu trouxe muita consciência, muita leveza. Eu ia lá e acontecia, e eu fazia. Eu falei, nossa, que mágico, né? E aí eu comecei a atender muitas mulheres, sabe? Que divorciou ou que tinha dificuldade de falar não pro marido, né? Porque se submetia, principalmente, né, na minha origem, que é oriental, a gente é muito submissa, né? A gente aprendeu. Então ele vai liberando, né? Eu vou trazendo um pouquinho de cada ferramenta aqui, porque ele vai liberando aquilo que está trancado no nosso corpo, né? E aí a gente vai conseguindo realizar, né? Movimentar o corpo para criar aquilo que você gostaria de criar na sua vida. E esse é o espaço onde as ferramentas energéticas elas vão liberando esses padrões. E é muito gratificante, porque uma delas é que as ferramentas de expansão de consciência, todas as técnicas vieram para a nossa evolução humana, né? A consciência que eu trago aqui para todos, o quanto quando eu aprendi que nós não estamos aqui só para trabalhar, ganhar dinheiro, né? Cuidar de família. E aí eu comecei a evoluir e que trazendo aqui nessa live hoje, que é para isso que nós estamos aqui no planeta, para a gente evoluir, para a gente mudar a nós, né? E eu sempre fui muito assim, a filha mais velha, né? Dentro de 4 irmãos, de controlar, né? Eu falava na época era ajudar, hoje eu sei que era controlar. Quem é aquela pessoa que quer ajudar muito, ela quer controlar. Isso é tudo inconsciente, tá? Então, nós fazemos todo esse mecanismo inconsciente, né? E, em média, 90%, né, da nossa mente inconsciente, ela vive dormindo. Então, a gente age no piloto automático, onde a gente faz achando que tá certo, né? Então, e todas essas ferramentas, elas vão trazendo essa consciência, né? Dos lugares que a gente tá agindo de uma forma e que o externo, quem tá fora, ele observa. Sabe aquelas pessoas que estão dentro de casa e que te julgam? Elas são os maiores presentes, porque na verdade elas estão trazendo a nossa inconsciência. E quando eu comecei a olhar para todos esses lugares, eu comecei a receber e olhar para mim, né? Então, uma das ferramentas grandiosas a gente trabalha o julgamento, onde a gente aprende a olhar o outro, né, como um ser que veio para nos trazer um presente, tá? Então, e cada ferramenta que eu fui passando da minha vida, eu fui aprendendo uma forma de transformar. E assim eu fui passando para os meus pacientes, da época da acupuntura, depois da época de barras, né? E aí, depois veio, né, o presente, depois, hoje, né, depois disso, eu vou contando que às vezes eu esqueço, tanta ferramenta, né, os anjos da criação, né, que é um trabalho espiritual que eu faço, e a desprogramação
neurobiológica atualmente, que faz pouco tempo, né, que eu tô com um trabalho aí bem bacana aí, depois mais pro final vou passar para vocês, que é onde cada um deles, conforme eu fui liberando algo na minha vida, eu falei, nossa, mas tem alguma coisa aqui, tem mais coisa aqui, então eu quero encontrar mais, né? E aí eu fui pedindo pro universo e eu fui encontrando, o universo foi me entregando essas ferramentas. E dentro de todo esse contexto, né, passei por falta de dinheiro, uma dificuldade imensa em todas as áreas, sabe? Né, de reerguer tudo isso sozinha. E isso foi tão grandioso porque eu sempre fui muito religiosa. Eu passei por acho que todas as religiões que já me imaginava, porque eu sabia que tinha algo maior que sustentava, né, a minha vida. Então, e aí meio isso, né, quando fui encontrando cada vez mais comigo, era como se a religião ela não se encaixasse mais, eu não conseguia mais, porque cada uma delas eu me encontrava naquele momento que eu estava buscando, eu encontrava, aí de repente aquilo já, nossa, parecia que eu ouvia, mas uma coisa parece que não completava, então eu ia para outra, e aí eu fui fazendo essa caminhada, né? E hoje, com a expansão de consciência, foi tão maravilhoso, porque o que aconteceu? Hoje eu estudo a espiritualidade, para me entender, eu fui estudando tudo isso, né? Hoje tem aí a física quântica, a mecânica quântica, que vem trazer toda essa verdade pra gente, sabe? Né, dentro de cada religião eu estava buscando, que é a fé, né? Que são os santos, os mestres, né? Todos eles estão aí, né? Todos eles são contribuições, né? E hoje eu sou iniciada, né, com vários mestres, então é onde, né, eu trago nos meus atendimentos essa energia. Tem alguns terapeutas aqui, né, que já conhecem o meu trabalho. Então, eu trago aqui, né, o que é verdadeiro para você? Qual é o presente que você poderia escolher hoje que te fazia feliz? Porque por muito tempo nós aprendemos que nós não podíamos escolher. Sempre os nossos pais, principalmente, escolhiam por nós, né? E foi um pouco dos lugares onde eu e minha filha, né? A gente veio desenvolvendo, né? Ela não acreditava nessas coisas que ela dizia assim, né? Ai, mãe, eu não acredito nessas coisas que você faz aí. Só que cada vez que eu fui, né, liberando as minhas crenças, encontrando, trazendo como verdade isso, ela também foi se permitindo. E o dia que ela chegou e pediu para mim fazer uma sessão de barra de axis nela, foi um dia muito feliz da minha vida. Que quantos de nós, né, pais, estamos assim empurrando, exigindo dos filhos, mas eles só estão esperando que a gente mude. Porque eles só estão copiando o que a gente faz. Então, e é cada vez mais. Cada vez que eu me mudo, ela se encontra mais, porque a criança ela é pura, né? Então hoje eu fui mudando em vários aspectos, né, em relação ao meu pai, né? Eu tinha muito julgamento com ele, a gente teve muitos conflitos, sabe? Mas quando eu comecei a olhar ele assim como um presente, não saindo do julgamento, simplesmente as coisas começaram a transformar, né? Eu comecei a receber dele. Então, e assim, sabe, cada ferramenta ela vai trazendo uma harmonização na nossa vida, né? Um equilíbrio, mas um equilíbrio de todos os níveis. Não é só do físico. O físico, nossa, eu sempre digo, ele é só uma consequência. A doença, né? Porque eu vim tratando assim, né, da estética, passei para acupuntura mais assim pelo lado físico, depois, né, foi entrando no energético e cada vez mais no energético, que hoje estou, né, atendendo a nível quântico. Hoje meus atendimentos é só à distância, e quando veio essa pandemia,
eu comecei... Olá, Kelly! Tá joia! Então, e aí cada ferramenta dessa foi trazendo uma grandeza na minha vida. E aí, o que aconteceu? Quando chegou a pandemia, eu percebi que eu tinha que mudar a minha vida, né? E a minha vida foi mudando muito rápido quando eu fui recebendo essas ferramentas, porque ele vai liberando as crenças limitantes que estão no nosso corpo, na nossa mente, em todos os lugares, né? Então, isso se chama evolução humana, tá? Em que as ferramentas energéticas vieram para nós aqui hoje de uma grande contribuição. Então, e aí o que aconteceu? Eu fiz a formação de facilitadora do presente para dar o curso, e nesse meio eu falei assim, nossa, veio a pandemia. E a gente aprendeu a trabalhar com marketing, né, digital, né, tudo aquelas coisas. Eu falei, nossa, que interessante, né? Então, quando a gente começa a fazer escolhas pela energia, né, e nós somos, em média, mais 95% do nosso corpo, ele é energia. O resto dessa matéria aqui, que é corpo físico aqui, que a gente, né, funciona a partir deste lugar, né, que é a matéria. Então, por isso que está a nossa limitação. E aonde as ferramentas, cada vez que você recebe essas ferramentas, eles vão liberando e você vai trazendo mais o seu campo energético, né? Que é você, que é o seu ser, que é o seu eu sou, sabe? Cada filosofia, cada estudo fala de uma forma, mas na verdade é uma coisa só. Para o nosso desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito, né? Então, e aí foi aonde eu tive que sair de muitos lugares, mais ainda, né? Esqueci de falar aqui um pouquinho eu vim de uma tradição bem assim, tímida, bem quieta, bem vergonhosa, né? Daquela, eu era o bichinho do mato, né? Eu vim do sítio, então eu era o bichinho do mato. Então, e aí cada ferramenta dessa foi me saindo desses lugares e eu fui me encontrando, sabe? Então, essa é a magia aqui, de estar aqui com vocês hoje, né? Dando a minha primeira live sozinha. Então, o quanto, assim, a minha missão ser contribuição, né? Essa ajuda. E aí eu tive que dar mais um salto em relação à vergonha. Eu falei, mas eu escolho superar isso, né? Cada vez mais, porque se isso é a contribuição, poxa, eu tô com tanta bagagem aqui, né? E eu já recebi várias informações do alto que era para mim soltar isso, né? Então eu falei, ok, então vamos lá, né? Vamos para mais ferramentas, todos os dias eu me auto-aplico as ferramentas para liberar desses lugares. E quando eu vejo que não está funcionando, eu pago atendimento, eu vou fazer atendimento, mas assim, escolho a facilidade, sabe? Não ficar judiando mais do corpo também, né? Isso é uma das coisas que dentro da expansão de consciência, a gente trabalha todos esses tópicos, né? De desenvolvimento pessoal, sabe? De não precisar espancar mais o corpo. A gente tem essa escolha agora que eu trago aqui para vocês. Então, e aí cada vez mais, sabe, vim para online, bati cabeça pra caramba para aprender, sabe, porque eu não gostava de mexer no computador, essa parte de, sabe, de ficar muito burocrático, não era comigo. Mas aí chegou e falou, agora você tem que aprender, né? Porque eu tenho a minha vida, foi a minha escolha que eu fiz. E outra, eu vim como missão para isso. E outra, eu tenho que me sustentar também. E aí? Né? E uma das coisas que aprendi é que o dinheiro, ele segue o nosso propósito de vida. Se a gente não se encontra com o propósito de vida, a gente não acessa a abundância financeira também, né? Então eu falei, uau, né? Então é esse caminho, não tem outro, eu tenho que ir. Então aí cada vez mais, né, eu tô me permitindo a estar nesse caminho, sabe? De romper e romper. E outra, né? E tudo isso que esse rompimento, né, das nossas limitações,
quando a gente partir dessa para outra vida, gente, a gente vai encontrar algo muito melhor, né? Então ela tem um significado muito profundo, o que é mudança de vida, o que é um trabalho interno, sabe? Ele é muito grandioso, além do que a gente imagina que seja, porque cada vez que eu mudo eu encontro muito mais possibilidades. Cada vez que eu mudo eu encontro muito mais pessoas que são contribuições na minha vida. E inclusive os meninos da consciência, né? Que eles estão aqui, que eles são, eu falo que eles são os meus mestres, o meu guia, né? Então a gente vai escolhendo ser a gente e vai ramificando, convidando as pessoas mais para que elas possam se escolherem também. Porque cada vez que a gente se escolhe, a gente quebra muitas limitações nossas e da nossa ancestralidade, dos nossos avós. Eu falo por mim, quanto a minha família foi liberta de um monte de coisas. Isso dentro da física quântica, dos trabalhos energéticos, a gente visualiza tudo isso. Então, quanto mais a gente tem conhecimento e a gente se cura, isso é um benefício para a gente e para muita gente que nós nem fazemos ideia, sabe? Uma coisa que eu aprendi muito, perder controle, sabe? Cada vez mais, porque nós somos programados de controle. A gente quer que o outro muda, a gente quer que o outro faça tudo por nós, exige o amor do outro. Uma coisa que quando eu me casei, sabe? Quando eu fui ver o que eu criei para minha vida, né? Porque a gente, na verdade, né, a gente exige que o outro dê um amor, mas um amor que a gente não tem aqui. E que nem o outro não tem. Como é que ele vai dar? Então, quando nós vamos reconhecendo esse amor incondicional que nós temos dentro de nós, tudo vai mudando. Porque a gente se torna esse amor. E a gente sendo esse amor, nada nos falta, tudo completa. Nós não precisamos da autorização do outro para viver. Nós não precisamos de nada que é do externo, mas sim o nosso próprio reconhecimento. Quem sou eu hoje? O que eu posso criar para a minha vida? O que eu posso escolher? Desde uma comida, desde uma roupa, desde aonde você quer ir, sabe? Começar a se escolher é você acordar, olhar para aquilo que você tem e ser grata imensamente. E tudo isso eu trago hoje, através da minha experiência diária de mudança, que é necessária a nossa ação. É necessário a gente acordar e fazer as coisas acontecerem diferente. E eu convido vocês hoje aqui que não existe o certo ou errado. Essa é uma das ferramentas da expansão de consciência. E se não existe o certo e errado, foi a ferramenta que me libertou. Por quê? Lutei a vida inteira para estar certa de algo. E lutei a vida inteira contrariando alguém para estar certa. E se não existe? São apenas programas que estão na nossa mente, que foi implantado e que nós compramos como verdadeiro. E a gente roda esse programa dia após dia, querendo que algo diferente aconteça. Querendo que aquela coisa assim que você sempre quis na sua vida, né? Que viesse assim para você, mas que é uma coisa tão distante. Eu convido vocês hoje aqui, que quando você muda, você pode escolher tudo na sua vida. E o universo, ele tá próspero, de abundância, para te entregar isso. Isso é tão mágico e verdadeiro, só que é necessário essa automudança. Enquanto não houver automudança nas nossas vidas, nós vamos continuar no sofrimento, ou no falso zona de conforto, ou no falso estabilização,
E aí quando vem alguma consciência, que é o momento que o planeta hoje está passando por uma transição muito forte, então está movimentando para que a humanidade mude, transforme suas vidas, parar de olhar para o outro, parar de olhar para fora, olhar para dentro de si. Então, e quando nós não fazemos isso, o nosso corpo reage, ele adoece, ele se irrita, ele se estressa, ele começa a brigar com todo mundo, porque na verdade ele quer que olhe para ele. Isso é uma consciência que a gente vai trazendo e observando o nosso corpo. Nossa, isso acontece comigo. E isso é todo momento eu faço isso comigo. Ah, se hoje eu não tô legal, meu corpo tá dolorido. Opa, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Qual é a informação que ele tá trazendo? Porque qual a inconsciência que tá aqui? Aí a gente vai exercitando. E hoje o meu trabalho é isso. As pessoas trazem a sua inconsciência e eu vou abrindo esse espaço, liberando energeticamente com as ferramentas, e aí elas começam a entender como que funciona esse mecanismo de estar aqui na Terra. Não mais como sobrevivente, né? Para sobreviver o dia a dia, mas para viver a felicidade, para ser feliz, para ser divertido. Uma das coisas que eu venho aprendendo também, porque eu aprendi dentro de uma cultura, né, muito rígida, que não podia divertir, porque divertir era feio, sabe? Então, e o divertimento é o que atrai, né, todas essas prosperidades da nossa vida, porque segue a energia, né, do fluxo. Olha as árvores, o ar, os pássaros, os animais. Eles têm um fluxo natural deles. E nós também somos esse fluxo. Só que nós estamos tão manifestado aqui, né, no nosso corpo, de crenças, de limitações, que nós somos pesados diante dessa realidade. Mas cada vez que nós formos liberando, nós vamos trazendo mais consciência. E aí nós vamos seguindo o fluxo da energia do universo. Isso aí cada vez mais. Trazendo aqui que nós somos seres infinitos nesse universo de aprendizagem. Cada vez que a gente muda, a gente acessa mais. Cada vez que muda, a gente acessa mais. E assim eu vim aprendendo a desenvolver isso cada vez mais. E eu ainda continuo investindo nos meus cursos, nos meus atendimentos, para o desenvolvimento pessoal. Por quê? Cada vez mais eu encontro mais comigo, com a minha verdade. Deixa eu ver. Brilho, amor, como a santa costura, assuntos inclui tudo e não separa nada. Verdade, de repente nem precisa encarnar mais em prova e expiação, a não ser que seja em missão levar consciência. É isso. Eu assim, quando eu me vejo assim, que a gente tá aqui para evoluir, senão a gente vai voltar aqui para sofrer a mesma coisa, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu não escolho mais, né? Então é por isso que eu comecei, né, a me mudar tanto, né? E saber que tem um monte de coisas aí pra gente mudar, mas sem mais ir pro errado, sabe? Eu passei por um momento da mudança indo pro errado, mas hoje eu falo assim, não, é reconhecer. Opa, nossa, eu reconheci uma inconsciência minha aqui, olha como eu tô julgando. Reconhecer. Quando você reconhece, aí você escolhe, não, eu escolho mudar isso, sabe? E aí é onde você recebe uma ferramenta energética e você libera aquilo, você apaga da sua memória, é incrível, sabe? Então, é assim que vai funcionando, né? E cada vez mais se encontrando com a gente mesmo. Então aqui fica o convite, falei um pouquinho aqui da minha história, onde eu venho trazendo dentro de todos os meus trabalhos. Hoje antes eu trabalhava só com atendimentos, né? Isso é muito assim grandioso para mim, porque era um atendimento somente de indicação, eu nem divulgava o meu trabalho,
né? Nas mídias, então nem se fale, né? Tanta vergonha que eu tinha. Então, e hoje sou facilitadora de barras de axis, de facelift energético, facilitadora do presente, né? Então, o que é ser facilitadora? Né? Além de dar o curso dessa ferramenta, né? É facilitar a facilidade que já está disponível, né? E para acontecer isso, por que eu escolhi ser facilitadora? Porque me veio que era para levar para mais pessoas essa contribuição, né? Porque o atendimento era de 1 em 1. Então eu tive que sair de muitos lugares, de muitas crenças para mim, né? E soltando cada vez mais, né? E uma das ferramentas hoje top que eu trabalho, onde eu saí muito rápido, né? Foi o presente, os anjos, né? E agora a desprogramação, sabe? Onde eu venho rompendo um padrão maior ainda, que hoje para estar na live aqui eu falo que a desprogramação veio pá, sabe? Eu fiz a escolha e recebo a desprogramação neurobiológica, né? Que ela vai a nível de células e neurônios. É um tratamento incrível que eu tenho sentido no meu corpo, grandes mudanças. Então, e aí tá, a consciência que hoje o quanto a gente está disposto a sair desse lugar onde nós estamos para fazer algo diferente, viver algo diferente e acessar toda a felicidade que já está disponível para gente. E se a felicidade está aqui dentro de você, tão pertinho, fica aqui o convite para vocês se conhecerem, tá? E amanhã eu trabalho com vivências em grupos, tá? Eu faço essa liberação de padrões em grupos. Quando é em grupo, eu coloco um tema específico. E amanhã eu vou estar trabalhando com o presente e os anjos da criação, que são 2 ferramentas incríveis que trabalham ali toda a espiritualidade. Tem os meus 3 anjos que eu sou iniciada, né? Peço para que eles venham durante a sessão e rompam com aquele padrão que vocês estão abertos para ser rompidos, sabe? E ser liberado. E aí, junto com a energia do presente, que vai liberando todas as camadas de crenças limitantes, pensamentos fixos, de perturbações, de comportamentos que já não estão funcionando. Então, eles vêm romper, trazer uma abertura, né? E o tema de amanhã vai ser 100 dias do seu futuro vão ser liberados, tá joia? Então, amanhã às 20 horas, né? A gente vai fazer online via Zoom. O link está lá na bio, tá? Aqui do Instagram. E daí, no sábado, né? Nós vamos dar a 2ª edição da desprogramação neurobiológica, que eu tô dando gratuitamente, também vivência em grupo, tá? Nós fizemos a primeira, tá? E agora nós vamos fazer a 2ª esse sábado. Então, quem gostaria de participar, é só ir nesse post dessa vivência, da desprogramação neurobiológica, da vivência gratuita, curte lá, marque 3 pessoas, tá? E aí, vocês pedem para me adicionar no grupo fechado do WhatsApp, que eu vou adicionar lá para entrar no link para participar da vivência, tá, gente? Então, quanta contribuição nós podemos ser mais para o nosso planeta? E se eu disser hoje aqui que essa é a verdadeira contribuição quando a gente olha pra gente? Porque é assim que a vibração do planeta vai mudando. Quando a gente muda a nossa vibração. E assim eu trago a minha experiência hoje aqui um pouquinho, tá? E fica aqui o convite. Qualquer coisa podem me chamar, tá? Pelo direct aí, tá? Qualquer mais dúvida. Quiserem perguntar mais alguma coisa aqui, que eu acho que o Instagram vai cair daqui a pouquinho. Isso, para quem já está também, poder compartilhar com mais pessoas, né? Para que mais pessoas possam receber, né? Então, essa é
Isso, exatamente, começa por nós, né? Eu percebi que teve momentos assim, eu tive muito isso de querer receber as coisas gratuitas, né? Mas eu não tinha noção do que ia ser contribuição. Eu queria só receber gratuito. Sabe aquela coisa de receber de graça? Então eu quero. Eu estava nesse lugar. E aí o que a gente acontece? A gente recebe pouco, né? Isso é uma das ferramentas que a gente trabalha na gente, abrir o nosso receber. Quando a gente abre o nosso receber, tudo que é benefício para mim, e eu levo para ser a contribuição para as pessoas, o que acontece energeticamente? O universo, ele manda mais possibilidades para a sua vida. Às vezes não é da mesma forma, às vezes é de uma outra forma, né? Isso é ser a contribuição, não é mais aquela ajuda, né, dessa realidade. Então a gente deseja que mais pessoas possam se beneficiar, né? Possam, assim como eu estou me beneficiando, que outras pessoas também. Esse é um lugar onde a gente tranca muito, né? Porque quando a gente quer só a nossa cura, se eu me curar, eu tô bem, sabe? Esse é um lugar do egoísmo. Isso é muito inconsciente que a gente faz. É um lugar que a gente adoece, é um lugar que a gente limita o nosso receber a abundância. Porque a abundância, ela é coletiva, ela tem que ser para nós e para o outro, né? Então isso aqui é um exemplo, né, que eu tô aqui trazendo. Quanto eu estou cada vez mais liberando para levar para mais pessoas. Por mim estava mais confortável eu ficar nos meus atendimentos lá quietinha, me sobrevivendo. Só que não é isso. Eu aprendi que é muito mais além. Viver aqui, ainda mais nesse momento que o planeta está passando, né, exigindo muita contribuição de cada um de nós, é o momento da gente movimentar e mudar o nosso padrão e liberar e contando. Mas olha, eu fico assim feliz de ver tantas ferramentas, tantas divulgações, tanta coisa linda chegando pra gente, né? E então é o convite. Pergunta para o seu corpo, o que vai ser contribuição para você, que vai te fazer crescer como pessoa. E percebe o que movimenta aí. Ah, isso vai me fazer feliz. Vai lá e faz, não importa. Isso é escolha. Porque daí o universo ele te manda todas as formas de você concretizar essa escolha. E assim eu venho fazendo e venho funcionando. Tá joia, gente? Sim, a lei da doação é equilíbrio de dar e receber, né? No universo é tudo equilíbrio e a gente está descompensado, né? Por isso que a gente não recebe, né? E aonde essa ferramenta vem trazer um grande presente para essa humanidade, um grande presente. E quantas pessoas estão pedindo por um milagre, estão pedindo por algo, mas já está tudo aqui. É só abrir os olhos e acessar, né? Então cada um de vocês que trabalham com alguma técnica, sabe, vai, se liberte, faça acontecer. É possível, já está tudo disponível, sabe? Movimenta suas vidas, acorde feliz, agradeça, sabe? É desde as pequenas coisas você começa. Não tenta romper algo que é olhar lá na frente, porque a mente, nossa, ela viaja na maionese, sabe? Ela vai onde você não consegue romper, sendo que você tem aqui, ó, tá aqui. Rompe com esses padrãozinhos aqui primeiro, sabe? Aí você vai, rompe com o que está presente. Aí quando você vê, você chegou lá, assim como eu cheguei assim, olhando para o estado presente. Qual a limitação aqui agora para mim chegar lá, né? Então você tem que romper aqui, tá? Então é isso, gente. Tá encerrando aqui a nossa live. E o que mais está disponível para todos nós? Um beijo, gratidão a cada um que aqui esteve com a sua contribuição, com a sua presença, com a sua energia e que fez parte desse momento grandioso para todos nós, para todos nós. Um beijo e até! Vai cair aqui.
Isso, Cris. Se você não tiver lá ainda no grupo, me chama, tá? Daí a gente eu te mando, se você não achar o post, eu te mando o post daí. Tá joia? Um beijo, gente.